3, 2, 1. Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Overflow. É um momento que a gente consegue abrir o coração e transbordar de Jesus. Eu gosto de dizer que tem uma galera aí que tá só no flow, só na onda, só na vibe, mas a gente aqui tá transbordando de Jesus. É por isso que nós vamos falar nesse momento sobre aquelas piadinhas do é pra ver ou pra comer, sobre aqueles comentários assim, meio cringes. A gente vai descobrir um pouquinho mais daqui a pouquinho, ou mais um pouquinho daqui a pouco, depois da vinheta. Vamos lá. Cara, eu não sei se eu sou cringe, acho que eu sou muito, mas o que mais me define de verdade não é a piadinha do tio do pavê, mas é aquele palm face, manja? Vai, Dimas, já tô começando. Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está nos assistindo aí pelo YouTube ou nos ouvindo aí por todas as canais aí de Spotify, Deezer e por aí vai. Eu esqueci o nome dos Googles da vida e logo mais na loja da Apple Store também a gente vai estar ali, né? O Lúcio tá tentando. Já tá, deu certo, cara? Já tá, deu certo. A gente já tá no Apple Podcast, que foi uma luta, viu? Olha. Foi. Até semana passada eu não tinha conseguido, né? Agora estamos. Então, Deezer, Spotify, Google Podcast, todos os outros lá e o Apple. Ah, estamos no Apple. Então, estamos em todos os locais que você quiser aí nos encontrar. E hoje a gente começou aqui com o tiozinho da Suquita ali fazendo as piadas dele, né? O Lúcio. Para quem lembra do comercial do tiozinho da Suquita, esses dias até vi, cara, no YouTube, tiozinho da Suquita tá de cabelo branco e virou vovozinho da Suquita agora. Curiosidade, procura aí no YouTube. Bora apresentar essa galera que está conosco aí hoje, só garotas. Começando aqui, em cima, deixa eu voltar aqui meu dedo. Samara, que está com o quarto rosa ao fundo ali. Samara, fala um pouquinho aí de você, o que você faz da vida, o que você gosta de fazer, sua idade, se namora e já dá aí também as suas redes sociais para o pessoal te seguir. Beleza. Bom, eu me chamo Samara Santiago, eu sou publicitária, trabalho na Superbom, inclusive já acessem o @ da Superbom aí, eu cuido das estratégias digitais lá. Meu @ é Samara C. Santiago e deixa eu ver, minha idade, tenho 24 anos. Tá namorando, tá solteira? Namoro e muito. Então, galera, respeita aí na hora ali das redes sociais, então... Ela já está comprometida. Beleza, Samara, seja muito bem-vinda ao nosso Overflow. Aqui, deixa eu ver. Giovana, hoje de azul ali, essa garota com cara de criança. Gi, se apresenta aí, já é a segunda vez que está conosco. Se apresenta aí para todas as informações. Oi, gente, eu sou a Giovana, eu faço pedagogia, acho que é por isso que eu tenho um pouquinho de cara de bebê, por causa do curso também. Faço pedagogia no NASP, estou estagiando no NASP também, na parte da manhã, e eu tenho 22 anos. Ok. O que mais? Namora, tá solteira? É isso, né? Eu namoro faz bastante tempo já. Ok, bastante, mas o tio Lúcio tá lá assim, ó, fazendo assim com o dedo. Fala a sua rede social aí pra galera te seguir. Ah, sim. No meu Instagram é gi.rodrigues. Beleza. Aqui, ao meu lado, olha, a primeira vez que eu acerto a setinha, tá vendo? Eu não fico tão perdido na ideia do reflexo. Audrey, se apresente aí para nós, garota. Hello. Bom, sou a Audrey Palhares, eu sou assistente de planejamento estratégico na Publicis Brasil, que é uma agência aí do Brasil em vários lugares do mundo, que fica com o polo ali na Vila Olímpia, super 10, super interessante. Eu sou a mais nova aqui nesse grupinho, né? Tenho 20 anos, sou bem Gen Z, 2000, nasci em 2000, e humilhada nesse grupo, né? Porque eu sou a única solteira. Porque faltou umas coisinhas aqui no dedo, mas estamos aí, firme e forte. Já que você está solteira e os humilhados serão os exaltados, fala aí sua rede social que você vai ver a chuva de mensagens que vai estar ali atrás de você agora. Nas minhas redes dá para me achar como Audrey Mackenzie.
Olha só, então bora lá, garotada, bora lá mandar mensagem para Audrey aí, já combinar aquele açaí de sábado, né? E aqui em cima, acertando a setinha, Lúcio, fala rapidamente, 30 segundos de você. Poxa, 30 é muito, tamo junto, Dimas. Sou pastor Lúcio, a gente tá sempre aqui nessa galera aqui, sempre no Overflow. A gente idealizou junto com o Dimas essa bagunça aqui, mas é muito legal a gente poder falar um pouquinho sobre espiritualidade, da forma que a gente consegue aqui. Eu sou pastor, eu sou o Lúcio Bergamo, eu sou casado, tenho filha e meu arroba LúcioBJR. Pronto. Beleza, eu sou o Dimas, rapidamente, trabalho junto com o Lúcio ali na Universidade Adventista de São Paulo, no campus aqui Capão Redondo. O Lúcio não falou, ele é o pastor responsável dos jovens da Igreja do NASP, eu sou o pastor da educação básica ali da instituição. E quem quiser me seguir aí, PR Dimas Oliveira, beleza? Lúcio, e aí? E você, rapaz? E aí, cara, eu fiquei boladão. Aí só aquelas gírias de velho, manja? Eu fiquei boladão, porque tava muito massa a minha É nós na passagem aqui. Não, nós na fita, tudo muda, até bermuda. E todas essas coisas de velho, assim, que a gente lembrava, Dimas, a gente acabou de descobrir que a gente não tá mais falando pra galera. E aí que tá a ficha na gente, né? Então, caiu. Vocês sabem o que é ficha, galera? Eu usei. Eu também. Usei. Tem que falar que usou, não é quem sabe, não é quem contou. É o pior, cara, não é nem a ficha. Vocês já viram cartão telefônico? Sim. Eu tinha coleção. Sim. Yeah. Aqui aí, a gente não é só Alder, aqui é geração Z. Aqui todo mundo é milênio. Mas eu sou uma geração Z. Old school. Vou dizer que ele é um nível, como eu disse antes, ele é um nível acima do cringe, porque eu já sou cringe. O Lúcio, ele tá muito upado, ele tá um nível acima disso. Tá bom. Queria Obrigado, dizer que eu sou geração Z, mas como eu tô ali na médiazinha do 2000, eu sou uma falsa geração Z, gente. É o limiar ali, né? Gente, que calça skinny não tá na moda, eu fiquei como assim quando isso aconteceu? Eu também, eu só uso calça assim, gente. Vocês arrasando aí pelas ruas. É bizarro. Quem tá ouvindo minha voz, ou vendo meu rostinho, vê que eu sou uma Baby Shark, né? Mas mesmo assim, eu não tô mais na fase de saber das gírias e dos memes naturalmente, sabe? Eu preciso fazer uma consultoria ali com meu irmão, pesquisar no Google, porque eu já não sei mais. Isso é desesperador. Quando foi que eu virei velha pra sociedade? Cara, o que eu achava mais louco é assim, eu trabalhei 6 anos em colégios, né? E aí nesse tempo, desde 2010, eu tentava chegar perto ali com gíria, falando a linguagem do povo, e eu fui percebendo que foi distanciando, até que o pessoal me olhava assim e falava, cara, vamos dar risada, vai. Porque, coitado, vamos ajudar ele, vamos. Mas eu acho que exatamente esse comportamento aí, Lúcio, é totalmente cringe, eu diria, de você querer se adaptar à comunicação dos jovens, tipo assim, é percebível que você não tá usando algo que é natural seu. Então, aí ele só fala lá, o tiozão. Sabe uma coisa que eu vi, Lúcio, rapidamente? Eu procurando essa ideia de pandemia que a gente tá, que você fica procurando cultos no YouTube ali de vez em quando, tal, escola sabatina. Classe dos jovens, eu não vou falar o estado e nem a cidade. Eu tava lá, classe dos jovens, o professor tinha cabelo grisalho, cara. Ótimo. todo malandrão, sabe? Daí eu falei, mano, não tá rolando isso aqui, o que tá acontecendo, né? Cara, eu acho que essa é a briga, porque assim, se a gente, Dimas, que já tá rodando faz um tempo aí, percebe essa diferença, a galera que é mais nova que a gente percebe muito. E aí eu vou jogar aqui, porque eu sou assíduo do Friends, eu não posso falar muito sobre a situação, eu queria que alguém aí me explicasse, acho que a Audrey que tinha lá a definição, porque ela é Gen Z, né, ela que consegue explicar um pouquinho o que é do seu lado o cringe aqui. Fala aí. Cara, eu vou me defender, eu sou uma falsa Gen Z, que nem eu entendi eles direito o que queria dizer. Mas eu sou geração Z, se for olhar as minhas roupas e os meus meios sociais,
tudo bem, eu aceito. Mas o cringe, cara, definição rápida, assim, é basicamente tudo aquilo que é uma vergonha alheia, tudo aquilo que já passou, não devia estar sendo passado de novo, coisas ultrapassadas, e quase como as esquisitices da geração, assim. Tipo, por exemplo, que nem eu falei, pochete. Se bem que a pochete dá uma voltada, né? Mas tem as pochetes de se usar. Tem as pochetes. Não é qualquer pochete, tá? Não é qualquer uma. É que a pessoa usa aquilo achando que ela tá arrasando. Então, sei lá, você tá usando sua sapatilha achando que você tá linda? Não, amiga, você não tá tão linda assim. Cara, não tá jovem. Pochete sempre foi feio, sempre foi horrível. Aí eles fizeram pra melhorar ela, deixam ela transparente. Mas Boa tentativa. Não, pochete é um negócio esquisito, mas... Mas pochete voltou, né? Porque quando eu vou na academia, eu tô vendo a galera lá tudo usando pochetinha, assim, as mulheres, né? Eu tava reparando que negócio feio mesmo, né? Sim. Pochete, Mas sabe qual que é uma coisa interessante em quesito vestuário, né? Que essa nova geração, assim, é muito, muito maluca, essas novas modas. Porque o que é legal são os jovens usando coisas mais velhas. Agora, se os mais velhos experimentam usar, eles são tios. Pegou? É um nó. Por exemplo, minha pochete, disco de vinil, cabelo platinado, por exemplo, também. É uma inversão, assim, de absorveu coisas que não eram da geração, mas por eles usarem, é legal, é cool. Peraí. Não tá certo esse negócio, não. Como é que se eu que sou velho uso um negócio novinho, eu tô zoado? E se os novinhos usam os velhos, ué, esse negócio não tá certo. Pois menino. Pelo menos direitos iguais, caramba. Como assim? É a geração. Pois é. Cara, o movimento de contracultura ultimamente está muito confuso, eu diria. O que é a contracultura? Está difícil de entender o que é a contracultura hoje em dia. Era muito mais fácil quando ser contracultura era ser hippie. Pronto, era fácil. Agora tá bem confuso. A geração Z e a geração Alpha estão dando trabalho. Então, peraí, deixa eu jogar do meu lado aqui. A gente relacionando ali com jovens, com adolescentes, com as crianças, são todas as áreas que a gente vai indo, né? A gente de vez em quando cruza com gente que, por acaso, ou por causa de estar nessa vibe, né? Tá ouvindo ali músicas que eu não consigo de forma nenhuma. Por exemplo, aí só para ser perseguido, né? O Now United, o BTS, por aí vai. Cara, não dá. Desculpa, pra mim não dá. Eu escuto, falo, meu, por quê? Por que vocês gastam tempo com isso, gente? E por aí vai. Você esqueceu do Blackpink. Então, mas eu pulei. Deixa o Blackpink. Mas eu fico olhando ao contrário. Eu olhando daqui, eles estão passando vergonha alheia. Eles estão passando vergonha e eu tô com vergonha alheia deles, né? Agora, eles olhando pra mim, eles acham que eu tô com vergonha. Eu tô passando a vergonha, né? E eles estão com vergonha alheia de mim. E aí, como é que eu relaciono isso? Bom ponto, Lúcio. Nunca tinha pensado por esse ângulo. Na verdade, é tudo baseado no ponto de referência e todo mundo tentando ser certo, tentando tá se vestindo do jeito certo, tendo o estilo de vida certo e pouco, talvez, olhando para o outro. Quem sabe se esse conflito de gerações e esse zoar a geração anterior não é um pouco de falta de empatia, sei lá. Porque é exatamente isso, Samara. Porque se eu parar pra pensar aqui, é a mesma coisa do outro lado. A diferença é que eu não sou tão ligeiro pra digitar no Twitter. Eu não sou tão rápido pra criar a minha hashtag. Cara, Vai. Eu não diria, de repente, que é uma falta de empatia, mas eu acho que é meio bobo, assim, você querer brigar, porque eu entendo o encontro de gerações como um momento muito rico. Cara, você conseguir pegar pessoas que viveram momentos diferentes, estão vivendo momentos diferentes, juntar, é de extrema riqueza. São conhecimentos únicos. Eu entendo que, basicamente, tem a geração anterior, ela viveu mais coisas. Então, a gente tem ali Enquanto a Audrey tá ali, deu uma travadinha, deixa eu já pegar o gancho dela aqui, ó. Opa, voltou?
Voltou? Beleza, que eu tava falando, tipo, cara, então a gente tem de um lado conhecimentos e novas descobertas. E eu acho que cara, juntar isso, você cria ali uma esfera muito rica de conhecimentos. Porque são pessoas que já viveram coisas, já fizeram coisas, já viram coisas passarem, momentos difíceis, diferentes, aprenderam novas coisas, e você tem a outra geração que está descobrindo um novo mundo, está desbravando novas oportunidades. Eu vou cortar o Dimas e cutucar. Será que as gerações estão interessadas em ouvir umas às outras? Ou será que elas estão interessadas em julgar umas das outras? Não. Porque eu concordo, eu ia falar isso que a Samara cutucou agora, sabe? Porque, assim, o que a Audrey comentou é uma ideia, tipo, de uma sociedade perfeitinha, né? Essa troca de informações, de buscar a sabedoria nos mais velhos e tudo mais, né? O Lúcio está até jogando aqui para a gente que isso é uma utopia apenas, né? Eu não sei, por exemplo, o Lúcio já foi ali capelão, professor de religião aí durante um tempo, eu também. Eu lembro que há 4 anos atrás, Lúcio, logo que eu cheguei ali no ensino médio, eu lembro até, vou até falar o nome desse ser, vocês devem conhecer, a Mariana Frigo, né? Vocês conhecem ela ali do NASP e tal, né? Então, Mariana, você lembra, você foi a primeira aluna que virou para mim. Ai, Dimas, você já é tiozão, você é velho. Cara, eu voltei revoltado para casa aquele dia. Eu fiquei super bravo com ela e tal. E hoje, esses dias que ela tá fazendo psicologia, a gente tava batendo um papo e tal, aí ela mesmo comentou assim, nossa, eu já tô velha também, não sei o quê, 4 anos após, né? Só que, quando a gente para e analisa, os adolescentes, eles têm muito aquela ideia de que eu sou independente, eu sou livre, eu sou mais inteligente do que esses velhos que estão por aí, porque eles são ultrapassados, não sabem fazer as coisas, e nós é que fazemos tudo acontecer. E aí? Eu tenho 2 pontos sobre isso. E aí? Manda ver. Cara, o primeiro é que é basicamente um estudo social. Hoje em dia as gerações, elas trocam muito rápido. Antes a gente tinha, por décadas, basicamente, né, que a gente tinha um novo comportamento de um grupo social. Agora, basicamente, há ano. A cada ano parece que, tipo, tudo fica diferente. E se fosse para pontuar algo que eu acho que falta, a gente entraria no quesito respeito, eu diria, dos 2 lados. Isso, tipo, dos 2 lados reais. Porque, cara, é compreensível que os jovens sentem a sua inteligência rejeitada, e muitas das vezes, e os mais velhos, com muito direito, se sentem desrespeitados, com toda certeza, tipo, com muito direito, porque hoje em dia a gente tem uma massa jovem que acaba entendendo essa dor própria e acaba se revoltando, tratando mal, e que nem se falando, tipo, se achando superior, e é que nem você comentou, se achando muitas coisas que às vezes foi gerido ali assim, cara, você é muito jovem, você não entende disso, você não sei o quê. Então, eu acho que são 2 lados da moeda, sempre, e sempre vão ser, porque se tá tendo conflito é porque os 2 lados estão atacando. Então, a gente volta naquele ponto. Será que elas não estão interessadas em ouvir um ao outro? Mas por que não está interessado? Que tipo de educação, de sentimento, de repente, que educação emocional faltou ali nesses 2 lados? Que tipo de posicionamento está faltando dos 2 lados? Porque, que nem eu falei, um lado tem a experiência e o outro tem as descobertas. É um mundo utópico de juntar esses 2 e a gente achar a harmonia ali que está faltando. Mas, cara, acho que está faltando essa instrução ainda do respeitar os 2 lados. Um não deve ser oprimido e o outro não deve, sabe, ser superior ao outro, nunca. Meu, e quando você estava falando, eu pensei comigo, cara, isso é legal, a gente devia divulgar isso, devia dar um jeito, sei lá, da sociedade se revolucionar e mudar isso. Como fazer? E aí, uma conclusão que me fez fazer publicidade lá quando eu entrei no curso. O poder do digital. Uma pessoa colocou no Twitter, uma pessoa influente, é verdade, colocou no Twitter isso de cringe e viralizou. Agora todo mundo fala cringe, todo mundo sabe o que é cringe. Meu irmão, de 18 anos, já falava cringe anos antes, mas era uma coisa assim esporádica. Agora que essa pessoa única falou isso no Twitter, todo mundo sabe disso, e a gente está até fazendo um podcast sobre isso. Então, se a gente usar a nossa influência, seja ela grande ou pequena, no ambiente digital também,
a nossa capacidade de realizar alterações no mundo é muito grande. No mundo da publicidade, a Audrey pode confirmar se eu estou certa, já que ela é planner, né? Já que ela está mais voltada no estratégico. No mundo da publicidade, a gente usa muito momentos de mudança de massa. Por exemplo, até os anos 90, não se tinha pessoas de pele escura, negra, enfim, como você preferir, fazendo parte de campanhas como protagonista. Mas isso, ainda bem, tem se tornado cada vez mais frequente, vou te dizer, quase que obrigatório para qualquer marca que se preze colocar diversidade ali, etnicamente, na sua campanha. E isso foi um movimento iniciado por agências, iniciado por publicidade, e hoje alterou a sociedade como um todo. Colocou as pessoas, os afrodescendentes como uma pessoa muito mais relevante, de muito mais valor e tal, protagonistas, realmente, como eles já são há muitos anos. Então, cabe a nós, com a influência que a gente tem, grande ou pequena, divulgar as boas ideias. E aí eu vou ter que puxar num ponto, gente, muito polêmico e bom. Galera, eu tenho uma luta pessoal com o motivo pela qual você usa a sua rede social. Expor seu lindo rosto e seu lindo corpo agrega o quê na vida de outra pessoa? Me diz, me responde. Se você usasse para difundir boas ideias, para você realmente usar esse canal para trazer novos insights para as pessoas, para quem tá o dia scrollando a telinha e vendo outras coisas, que não vejam a cara de outras pessoas, que elas vejam ideias, que elas vejam conceitos, que esse momento de scrollar a tela seja um momento de conhecimento e aprendizagem. E agora pronto, vendi meu peixe. Reflitam e comentem aqui embaixo o que vocês acham. Sim, nos próximos podcasts você vai estar aqui, Samara, relaxa, calma. Já curti a pauta, já anotei aqui. Gi, deixa eu te perguntar então uma coisa, já que a gente tá nessa vibe aqui de jogar geração passada, geração atual, as gerações novas, você que trabalha com gerações novas, com as criancinhas ali, como é que a gente consegue lidar com o ensinamento que até as crianças trazem pra gente? Tem ensinamento? Com certeza. As crianças, elas, como a gente estava falando, a gente está numa geração em que as coisas mudam muito rápido. Uma coisa que agora por exemplo, cringe, daqui a pouco vai mudar, vai ser outra nomenclatura, vai ser outra coisa, e as crianças vão trazer isso para você primeiro, antes de tudo. Então, eu acho que é muita questão realmente do respeito, de você poder... assim, na verdade, em sala de aula, eu acho que você aprende e você ensina ao mesmo tempo. Você aprende com as crianças ao mesmo tempo que você ensina, e elas também. Então, é uma troca. Por mais que seja, como vocês citaram aqui, uma coisa que não existe, essa questão de a gente querer, né, uma troca com uma pessoa que é mais experiente, uma pessoa que é mais velha, mas em sala de aula isso funciona muito. O fato de você aprender com as crianças e demonstrar para elas que com elas você também consegue aprender, ajuda elas a verem que elas também não estão erradas em tudo, que elas sabem bastante coisa. Eu vejo por esse lado. Importante. Sabe que um passo muito legal foi quando minha esposa é psicóloga, né? E a gente conversando ali, a gente conseguiu entender nos estudos dela sobre os vários tipos de inteligência. E eu acho isso o máximo, que antes se media só o QI, só o quociente de inteligência, o quanto eu era inteligente. Agora, a gente hoje... Eu não, você é doido, eu vou perder. Já pensou se perder no teste QI? Tô brincando, galera. Mas você já pensou que a gente hoje pensa em tantas outras formas, a inteligência espacial, a inteligência emocional, a inteligência... como é que é o nome daquela... Artística, pronto, tem milhares delas, você vai inventando cada vez mais nomes, porque cada pessoa é diferente. Da mesma forma como a gente enxerga assuntos diferentes em diferentes esferas. E eles válidos ali, mesmo sendo como inteligência. Paramos para pensar que a gente está falando sobre a sociedade de um modo geral e tal, falando o que a gente está vendo acontecendo nas nossas mídias sociais. Samara deu uma dica top ali, a gente estava comentando um negócio legal aqui. Agora vamos puxar para a igreja. O que acontece na igreja com relação a essa briga entre gerações? Eu sofro. Quase não existe. Eu acho que na igreja... Né? Quase nada.
É. Só o tempo todo. Fala, Gi, você estava falando, eu acho que... Eu acho que na igreja fica mais sério, porque, querendo ou não, as pessoas que estão há mais tempo têm muito aquela questão de deixar as normas, né? E aí, quando a gente chega um pouquinho mais de tecnologia, um pouquinho mais de modernidade, querendo modificar uma coisinha ou outra, aí pronto, meu Deus, não pode, o jovem tá querendo botar a igreja a perder, pronto, não dá. Aí fica uma guerra literalmente. Então eu acho que nesse ponto seria interessante a gente ouvir os dois lados, sabe? Ter um pouco da questão ali das normas antigas, mas também envolver um pouquinho de coisas novas, até porque a gente está sempre atualizando, né, as coisas. Então era necessário dar uma mesclada. Eu tenho um ponto sobre isso. Eu entendo que o zelo por manter os princípios é algo essencial para a saúde do cristianismo em geral. A gente viveu em 1500 uma época linda da Revolução protestante, e hoje o protestantismo nem se fala sobre isso. Tem igrejas protestantes que nem são conhecidas como protestantes na sua doutrina e no seu modo de agir. Porque então, se perderam, né, Samara? É uma perda dos princípios, né? O princípio básico do protestantismo é Bíblia e somente Bíblia. Cadê? Sim. Eu acho que nesse conflito... Desculpa, rapidão. Eu também entendo que é importante a gente trazer coisas novas, por outro lado. É importante a gente crescer junto com as gerações. Hebreus, capítulo 11, no finalzinho do capítulo, fala que nós somos, parafraseando, melhorados, otimizados por causa da história dos profetas, das histórias das pessoas antigas. Fala lá que os profetas não alcançaram o que eles estavam buscando, mas nós melhoramos até onde eles chegaram, né? Nós fomos além. O Einstein descobriu a lei da gravidade porque Newton tinha descoberto coisas antes. Então, na verdade, até estou confusa aqui no cientista, se eu errei, me julguem e comentem. Mas o ponto é que, para ter esse equilíbrio entre trazer o que é novo e manter o que é princípio, precisa de Espírito Santo. A gente sozinho é desequilibrado e a gente vai pender para um lado ou para o outro. Quer ser equilibrado? Busque o Espírito Santo. Resolvido. Eu acho que já pode encerrar. Pode fechar. Vai lá. Pronto, finalizamos. Vou dormir, tá? Cara, eu vou pegar o verso. Vai me cortar aí, Dimas. Peraí, Dimas. Esse problema que a gente enfrenta de conflito de gerações dentro da igreja é uma coisa muito antiga. Eu lembro de quando eu tinha 18 anos de idade, era diretor JA da minha igreja. JA? Eu era diretor JA da minha igreja, você acredita? Com 18 anos de idade. Vocês cantavam com a coletânea. Sim. Não, o Lúcio era diretor MV. Né? MV, isso. JA, para quem está assistindo aí, nosso podcast ele alcança outros públicos além da Igreja Adventista. JA é um programa para jovens adventistas que acontece ali no sábado à tarde, um momento de confraternização, um culto voltado para os jovens da igreja, né? E eu lembro que na época, cara, era a música Sorria, que tinha lançado, a gente usava essa música jovem, e tinha um brother meu que estava fora da igreja há muito tempo, ele tocava em vários, por aí vai. Eu convidei ele, só que meu camarada tirou a música no violão, só que numa pegada muito mais pesada, sabe? E eu curti demais aquilo. Falei, mano, você é louco o negócio. Eu falei, vamos pirar o cabeção agora no culto aqui. Cara, foi o primeiro culto JA e não teve mais, porque o ancião caiu no meu pescoço, foi briga, então, quase saímos no soco. Meu pastor, na época, teve reunião com a gente, deu comissão, deu tudo que você imagina, sabe? Mas trazendo para isso que a Samara disse, que é o essencial para chegar num equilíbrio, é o Espírito Santo. Nós, como seres humanos, sempre vamos ficar nessa ideia. A ideia de modernizar o culto é a ideia de contextualizar ele na época em que estamos vivendo. Só que o zelo dos mais antigos, não dá para comparar a cabeça de vocês aí, 20 e poucos anos, com de um ancião da igreja que tem 60 e poucos anos de idade, e que muitas vezes não acompanhou a modernidade, a tecnologia, todas as coisas, ritmo musical e por aí vai.
Então, essa Nem a gente acompanha, né? Imagina nem eu. a gente consegue acompanhar realmente. Então, por exemplo, essa ideia de contextualização dentro do culto é muito complicado, sabe por quê? Eu vejo, assim, Lúcio, como uma grande dificuldade para a gente, no mundo cristão em geral, porque não é simplesmente eu, como jovem, chegar ali, sei lá, o Lúcio com 60 anos de idade, e falar, Lúcio, ó, a gente vai pintar as paredes da igreja de preto, a partir do próximo culto de sábado à noite, a gente vai apagar todas as luzes, eu só quero o palco aceso, eu quero alguém responsável pelo jogo de luzes, e eu quero uma banda arrebentando ali com bateria e tudo, porque eu vou encher a igreja de jovens. Beleza. E os irmãozinhos ali que têm mais idade, 60, 70, 80 anos? Eles estão buscando a mesma coisa que cada um de nós. Estão buscando o reino de Deus. Estão buscando a salvação. E quando a gente só está se preocupando com a contextualização, modernização, a palavra que vocês quiserem usar, muitas vezes a gente pode atrair outros novos para a igreja e, ao mesmo tempo, podemos afastar aqueles que já estão com uma certa idade a mais. Então, dentro do mundo cristão, a gente tem que saber muito dosar isso, porque a nossa ideia é agregar em todas as faixas etárias, e não expulsar, afastar por causa disso tudo. Então, é muito complicado, né, cara, a gente conseguir. Essa ideia de evitar os conflitos de gerações. Vai, Lúcio. Eu posso falar? Bom, eu não fico surpresa em ouvir o pastor Dimas comentando que desde a época dele tem briga, né, de gerações do quanto podemos modernizar a igreja. Eu acho que é sensacional, assim, porque parece que ninguém percebeu ainda que a gente não consegue evitar que o tempo passe. O Criador do tempo não nos deu esse poder de evitar que o tempo passe. Se fosse da vontade dele que as coisas continuassem iguais, as coisas estariam iguais. Mas as coisas mudam. E eu acho que os dois lados perdem grandiosamente quando tudo isso só vira um conflito. Do lado nós dos jovens, eu posso dizer que, assim, hoje em dia a gente cresce num lugar muito barulhento. Barulhento no sentido, assim, semelhante ao que a lição hoje demonstrou na tirinha, que a gente está num mundo com tanta tecnologia, com tanta globalização, que a gente chega a ter uma briga de ideologias muito grande. A gente entra em contato com tudo hoje em dia de um jeito maçante. A cabeça do jovem está a 300 mil por hora, porque são muitas coisas para se associar, são muitas coisas para atender, para questionar. A gente foi colocado dentro desse boom, né, dessa oca que faz tanto, que chacoalha a nossa cabeça o tempo todo. E por isso a gente tem muitas dúvidas sobre temas que a igreja às vezes considera polêmico, mas são dúvidas profundas e que, se não forem sanadas, a geração jovem vai se perder, porque se a gente está indo na igreja buscar as respostas que são tão profundas e tão íntimas, que a gente sabe que são espinhos muito grandes na carne, na alma de alguém, só que se a igreja às vezes fica com medo de debater essas coisas porque é polêmico, aonde que o jovem vai conseguir encontrar, então, um direcionamento para essas dúvidas que, querendo ou não, o mundo à volta dele fez ele se perguntar? E onde é que ele vai buscar? Se a igreja não está falando, ele vai buscar em outro lugar. Então, tipo, a gente perde, porque a gente não consegue encontrar na igreja, às vezes, temas que vão de encontro ao que a gente precisa ouvir para não se perder do caminho de Cristo. Porque, às vezes, a igreja fica assim, esse tema é muito polêmico, não vamos colocá-lo, não queremos ser associados a esse tema. Só que tem muita gente que precisa ouvir esse tema. Tem muita gente que precisa ouvir esse tema. E são pessoas que precisam ouvir esse tema exatamente porque, gente, tá difícil ser jovem. Sério. Agora, querendo pegar, assim, parece que a gente só gosta de zoar os mais velhos, mas tá difícil ser jovem num mundo que explode ideologia na nossa porta toda hora. E, querendo ou não, a gente se questiona, a gente é ensinado a ter curiosidade sobre o mundo. E isso todo mundo, né? Todo mundo já foi curioso e se perguntou de muitas coisas. Então, a gente perde porque a gente não consegue, às vezes, encontrar na igreja temas que vão de encontro com as nossas dores. A igreja, às vezes, perde porque os jovens estão se perdendo, os jovens estão se perdendo, os jovens estão se lamentando, porque não conseguem um lugar que dê apoio para eles. E quando a gente encontra, por exemplo, a ideia de certas modernizações, agora falando mais por experiência própria, assim, por estar na comunicação, né? Nem tudo que a gente queria fazer, de começo, foi bem visto.
A gente queria fazer certas transmissões, a gente queria refazer a imagem da igreja, a gente queria fazer muitas coisas. Só que nem sempre foi muito bem visto, foi demorado, foi um processo. Mas a gente entende isso, vem com um conhecimento muito superior, que essas coisas só ajudaram a igreja a ser vista, a igreja a ser vista. Então, hoje nas transmissões, a gente tem gente de outros países que comentam na nossa na transmissão do NASP. E tudo isso por quê? Porque, em um certo momento, a gente entrou em acordo, os dois lados entraram em acordo, para conseguir pegar exatamente os princípios da igreja, que é o que o zelo, né, que a geração mais velha tem, e casar isso com as novas descobertas dos jovens, dos meios, do conhecimento, e impulsionar isso para levar a palavra de Deus. E, cara, é isso. Sensacional isso aí, né, Audrey? Porque exato. Essa junção da parte, vamos dizer assim, do pessoal mais velho, que é conservador, com um jovem que sabe a tecnologia, sabe aonde que pode ir, quando se junta tudo, o resultado foi o quê? Espetacular, sensacional, né? Espetacular. E, cara, tipo, eu tenho só um versículo para comentar, assim, tipo, 1 Pedro, a partir do versículo 8, tá escrito: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutualmente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Uhum. Então, a gente acha na igreja, nas palavras do nosso queridíssimo Jesus Cristo: amem-se, amem-se, e cada um tem a sua própria inteligência, cada um tem o seu poder, a sua forma para levar. Ali em Efésios 4 fala: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. Cada um foi designado por uma coisa. O Espírito Santo, Jesus, provém para a gente muitas inteligências diferentes. E é basicamente o que o Dimas falou: quando agregado, isso leva a palavra de Deus longe. E o ministério é sobre isso, né? A casa de Deus é sobre isso. Show que de legal. bola. Que legal. Gente, tô bobo aqui com os insights que vocês estão trazendo, muito legal. Eu preciso entender isso, gente. Outro dia foi ontem. Eu vi, a gente chama de meme, né? Aquelas imagens que são engraçadas normalmente, te põem para pensar. E aí era uma igreja, eu encontrei um meme desse, era uma igreja e uma tesoura. E aí um lado da tesoura estava escrito liberalismo, o outro lado estava escrito tradicionalismo. E aí essa tesoura vinha para cortar a igreja. Quando a gente fica nos dois lados da balança, a gente está rachando a igreja. E quando a gente deveria vir para unir, eu gosto de usar um jogo de palavras, e eu gosto de dizer que Jesus não era nem liberal e nem tradicional. Jesus era conservador, porque ele conservava os princípios, ao mesmo tempo que ele conseguia se desligar de algumas regras que não faziam sentido algum naquele momento, enquanto ele estava vivendo ali. Entende que a gente poderia ficar falando que não, porque os jovens são certos, não, porque a gente tem que olhar só como vivíamos antigamente, e não é nenhum dos dois. Consegue entender isso? Fala, Samara. Gente, isso é muito importante, que eu vou dizer. E é importante porque não veio da minha cabeça. Afinal, de que importa para você que está ouvindo a minha opinião de uma desconhecida, uma criança aqui falando para você que pouco sabe da vida? Não importa a minha opinião. Mas o que a Bíblia diz importa. E se a gente tem um firme fundamento para colocar os pés quando o mundo tacar ideologia na gente, esse firme fundamento é a Bíblia. E ela importa, a opinião dela importa, porque é a opinião de Deus. E quando a gente vê Atos 2, lá, os apóstolos todos reunidos, a igreja sendo uma só, gente entrando loucamente, dia após dia, lá eles estavam unidos, diz que eles eram como se fossem uma só pessoa, com uma só mente, com um só coração, com um só objetivo, eles faziam tudo juntos. E eu li num livro chamado Atos dos Apóstolos, que faz referência ao livro da Bíblia, Atos dos Apóstolos, escrito por Ellen White, uma das minhas escritoras preferidas, que dizia que Satanás, para acabar com a igreja, sabe o que ele colocou? Julgamento que causou desunião. Foi assim que ele destruiu a igreja lá no passado, com a desunião. No momento em que uma julgou a outra, não parou de amar, julgou, e elas se desuniram,
eles se separaram e não cresceu mais na velocidade que estava crescendo. Se a gente quer ver Jesus voltando para parar de ver tanta miséria, para nossa geração não precisar envelhecer, porque é o que eu queria, eu não queria ter que envelhecer, e não porque eu não quero ser velho, coisa assim, mas porque já deu, né? Tenho 24 anos e já tô cansada, como é que faz? Então, para a gente conseguir, a gente precisa se unir, e você que está ouvindo isso e é crente, olha para mim ou me ouve e pensa comigo, independente das nossas diferenças, a gente precisa se unir em um objetivo que a gente tem em comum, que é Jesus. Jesus é nosso objetivo em comum. E que ele seja o centro. E que a opinião dele una a minha opinião com a sua. E que ele seja considerado mais do que eu e você, para que, enfim, a gente possa ver ele. Sim. Cara, eu gosto muito disso. Tem uma pregação que eu gosto muito, que fala que a igreja, no mundo de fome, é a mesa onde nunca falta pão. Cara, às vezes me deixa um pouco preocupada, que às vezes essa desunião entre os membros, eu fico me perguntando a imagem que a igreja vai passar, porque a nossa missão como corpo, ali como a esposa de Cristo, é juntar o povo de Deus, é reunir as pessoas. Então a gente, querendo ou não, a gente tem que ser um exemplo. A luz de Cristo tem que brilhar através de nós, e tem que ter a igreja no mundo de fome, tem que ser a mesa onde nunca falta pão. É esse o papel da igreja. E agora, eu vou jogar ali o meu versículo favorito, quem já sabe me conhece, João 21, 22, onde o cenário é alguém 100% diferente querendo seguir a Cristo. Se alguém tem o cabelo azul, quer seguir a Cristo. Se alguém usa uma chuteira rosa, quer seguir a Cristo. Nas palavras de Jesus, o que te importa? Você vai impedir essa pessoa de seguir a Cristo? Essa pessoa não vai poder entrar na sua igreja? Porque você se veste diferente dela? Porque você fala diferente dela? E eu tenho uma certeza que o Criador que fez a rosa e o lírio não tinha a menor intenção de que um fosse igual ao outro. E tinha no seu coração a intenção de que cada um tivesse o seu propósito e a sua própria beleza. Então, o que te importa? Você vai impedir essa pessoa de entrar na igreja? O mais legal é que essa frase aí, Audrey, tipo, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, era como se Jesus estivesse falando assim, não é problema seu, é meu, eu vou cuidar dela. Gente, é problema meu se a pessoa entra na igreja e é diferente de você. Se ela pensa um pouquinho diferente, se ela tá um pouquinho... Não tô falando de quem desfaz da Bíblia, de quem deixa ela ali sem o sentido que ela deveria ter. Eu tô falando de gente que é só diferente fisicamente, é só diferente por causa de um pontinho de vista ou não dos princípios. E a gente às vezes pega essas pessoas e crucifica e bate. Gosto de repetir que nosso Jesus, aquele da Bíblia, ele seria disciplinado, removido, jogado fora das nossas igrejas com muita facilidade. Porque se você ler o que ele fazia na Bíblia, perto do que a gente faz hoje nas igrejas, a gente estaria falando que ele é um cringe espiritual há muito tempo, colocando ele para fora do nosso caminho, entendeu? Quando, na verdade, é ele quem te segue, gente. Dá para você... olha onde a gente chega, a gente não faz essa análise, porque tudo que a gente está falando é importante, tem a ver com o nosso comportamento aqui, mas isso acontece com o nosso cristianismo, é isso que nós deveríamos parar um pouquinho e pensar, né? Pessoal, deixa eu puxar um gancho aqui, senão eu vou até esquecer o que eu tinha para falar por causa da idade, né, esse conflito de gerações, e o Lúcio e eu somos bem idosos já, né? Cara, puxando ali o que a Audrey falou, a Samara falou, a Samara trouxe essa ideia de desunião dentro do contexto de igreja por causa desses conflitos internos que vão criando, vão gerando entre nós e tudo mais, né? E a gente está trazendo uma coisa que é rotineira e comum em qualquer igreja, independente da sua placa, que é a questão de gerações. E uma coisa que a Audrey trouxe também, que é uma problemática dentro de qualquer igreja, que a sua liderança, ela não aborde certos temas, com medo isso não deve ser tratado, tal, e os jovens, assim, as novas gerações, ficam perdidas, sendo que a liderança que é mais antiga, que já passou por esses momentos, já tem uma experiência, poderia estar
orientando, poderia estar discutindo de forma aberta, não está. E com isso a gente tem perdido pessoas das novas gerações também. O que eu quero trazer aqui, só na minha ideia, tá? Que eu estou colocando aí, se você discordar também, fala, faz protesto e por aí vai. Então, eu acredito que nós, como líderes da igreja, quando eu digo igreja geral, tá? Sem placa de igreja nenhuma. E quando eu digo líderes, eu não estou me atendo apenas a pastores e padres, nem a anciãos apenas. Por exemplo, cada uma de vocês que estão aqui são líderes também. Porque vocês estão à frente de um segmento, de um departamento ali dentro da sua igreja. E quem está nos assistindo também. Eu acredito que a gente tem que enfiar a cabeça, sabe? Vamos abordar tal tema, vamos montar um projeto, igual a Audrey colocou aqui. Eles montaram um projeto ali de mídia. Para quem não conhece a igreja do NASP, ela fica aqui no Capão Redondo. Tem o que hoje, Lúcio? 5 mil membros, mais ou menos, cadastrados? 4,5. 4.500. E devido à pandemia, eles criaram um canal, existia, né, um canal no YouTube, mas não tinha um alcance. Então, depois que ali a equipe da Audrey, da Samara e o restante apresentaram um projeto para o pessoal mais antigo, hoje um vídeo bate o quê? Mais de 100 mil visualizações, né? Então, tem plaquinha bonitinha do YouTube ali e tal, eu sigo ali os comentários, um tema polêmico, vamos dizer assim, eu só estava vendo o chat ali para tirar print e mandar para ele, né, depois. Se a gente começar a criar como líderes, sabe, projetos aí, como a Audrey colocou, vamos abordar tal tema, um tema que é cringe, entendeu? Assim, tipo, a galera acha que é antiquado apresentar aquele tema, sei lá, sexualidade. O porquê? Se sexo é tão bom, por que a gente fica escondendo aí? Então, o jovem descobre por ele mesmo, tem aquele tabu do que o pai e a mãe nunca conversou sobre o uso do preservativo, porque está na Bíblia que não se deve fazer o sexo antes do casamento, quais são a problemática, e se eu já perdi minha virgindade, e aí? Quanto tempo? Eu vou pôr a realidade aqui, ó. Desde os meus 18 anos, eu estou tentando lembrar, eu nunca vi esse tema sendo abordado dentro da igreja, não, gente. Não sei vocês. Vocês já viram isso de forma aberta. Então, olha só, se a gente não trabalha na ideia de sabedoria, de orientar os nossos jovens, a gente vai ficar só na ideia do cringe relacionado ao quê? Roupas, músicas de diferenças de gerações, ou a gente vai começar a abordar tudo isso aí? Só para a gente até abordou semana passada aqui no nosso podcast a ideia da homossexualidade e cristianismo, né? Homossexualidade e igreja. Se vocês soubessem o tanto de cristãos que são homossexuais, vocês ficariam abismados, porque, assim, todo crente que eu digo não é o cristão que está seguindo a Jesus Cristo, o crente que vai somente na igreja, por ir. Normalmente tem na cabeça dele, não, que o cara que é homossexual, ele não está nem aí com Deus, não está nem aí com Jesus Cristo. Muito pelo contrário. É aquela pessoa que está tentando saber os motivos, está tentando saber o que Deus quer da vida dela, é a pessoa que está mais preocupada. Nos anos que eu passei ali dando aula no ensino médio, garotada, 16, 17, 18 anos, cara, eu lembro, em 2019, veio um garoto, me procurou no final, se ele estiver ouvindo a gente vai lembrar disso, era uma turma que tinha bastante, assim, pessoas, né, homossexuais, e ele veio, Dimas, o que Deus quer da minha vida, cara? Eu li a Bíblia sozinho e ele colocou os textos bíblicos para mim. Acabou minha aula, eu falei, brother, vamos sentar ali no corredor. Daqui a pouco eu estava com uma roda de 20 alunos sentado no chão, sabe? Matando aula no corredor, falando sobre sexualidade e sobre o plano de Deus para cada um. E é uma forma de eles, cara, por que a igreja não aborda isso? E às vezes a gente fica com medo, sabe, de abordar certos temas no púlpito, com medo da não aprovação dos irmãos mais velhos. Até nós, como pastores, ficamos, eu não sei se o Lúcio também fica com o pé atrás, às vezes, de tomar aquele puxão de orelha, de receber uma reclamação lá na associação, o pastor Lúcio está sendo liberal demais, progressista demais, está abordando uns temas lá que vai fazer todo mundo desandar.
Certo, e cara, eu acho que esse é o ponto, porque às vezes não é usar temas polêmicos para agradar o jovem, é para não perder aquele jovem. E não é perder para a igreja, é perder para Cristo, o que é ainda pior. É, tipo, muito pior. Porque é que nem eu falei, cara, a gente tá num mundo muito difícil de se entender as coisas. E o que aconteceu, esse relato que o pastor Dimas acabou de fazer, é a prova disso. A intenção era atingir no final você estava com 20, porque aqueles 20 estavam perdidos, e aqueles 20 queriam ouvir de alguém que tem um conhecimento, né, um pastor, uma figura de liderança, com conhecimento da palavra para guiar ele. Então, cara, é muito louco pensar que as pessoas falam, os jovens estão perdidos. A gente tá mesmo, um pouquinho, mas não é perdido de causa perdida. A gente está precisando de certas instruções em temas que, às vezes, o mundo fala mais do que a própria igreja, que é o lugar onde a gente deveria sentar para aprender a verdade, e não lá fora, nas mídias sociais, e não nos grupinhos, nos bares. É o lugar onde a gente, e naturalmente a gente vai buscar aprender sobre essas coisas. Então, esse é o papel da igreja, às vezes, não é modernizar para agradar o jovem, para o jovem ficar feliz. Não, é para você conseguir falar com aquela alma que tem necessidades novas. Porque o tempo vai passando, as coisas vão criando novas necessidades. E é muito importante, cara, é muito importante falar disso, exatamente para a gente não se perder para Cristo. Show. Então, sabe aquela hora que você buga assim, cara, que legal, é isso mesmo, a gente precisa. Eu tô tentando pensar aqui, só para contextualizar, né, eu tô tentando pensar aqui quantas vezes eu abordei esses assuntos porque eu tive vontade de abordar, não porque alguém me permitiu fazer isso, entende? A mudança de posição, então, porque eu chamei a galera, só que é só com aquele grupo, só aquele grupinho de jovens, só aquele grupinho que talvez ali pudesse ter uma ajuda se outras pessoas também ouvissem, e aí a dica é, isso não é cringe. Falar sobre as verdades não é estranho, não é vergonhoso, nós precisamos realmente falar. Eu comecei a mensagem, vou tentar destoar, né? A última vez que eu estive aqui na igreja pregando, mostrando que o tema do nosso guia de estudos durante esses próximos 3 meses é sobre sexualidade. E mostrando de propósito, porque a gente precisa desligar ou desconectar, às vezes, para poder falar de assuntos que falam para a gente, que não são estranhos, que nós deveríamos aprender muito mais. Aí, ó, tô comigo também. A gente deveria realmente... dos jovens. A gente deveria realmente andar mais nesses assuntos. Ô, e Lúcio, talvez... explica aí isso aí que você mostrou para a galera aí do YouTube, cara. Bora, tá bom. Esse aqui é o nosso guia de estudos. A gente tem um a cada 3 meses, um para cada nível de idades, de sociedade dentro da igreja, né, de grupos dentro da igreja. Esse daqui é o relacionado com os jovens, a galera ali dos 17 até os 30 e poucos anos. Esse daqui, o título desse trimestre, esses próximos 3 meses, é Sexualidade. E só uma dica, é a primeira vez que a igreja está sendo abusada o suficiente de falar sobre esse assunto. Tipo, oficialmente dentro de um guia de estudos. Fala, Gi. Mas, então, o que eu queria comentar é que, assim, eu achei muito incrível a associação, né, ter colocado esse tema para abordar com a gente, até porque é um tema que ele vem sendo demonstrado de uma forma muito diferente para as crianças também. Eu sou do Ministério das Crianças, né, na minha igreja, e teve um dia que uma menininha chegou para mim e perguntou assim, eu vi 2 moças na rua e pode aquilo? Tipo, para mim era errado, pode. Então, assim, uma coisa que eles ficam também, sabe? Como as meninas estavam falando, a gente hoje é bombardeado com um monte de informação que a gente fica com um ponto de interrogação. Mas eu posso fazer isso? Eu não posso? O que eu faço perante isso? E a igreja, ela não se posiciona muito bem perante isso. Aí por isso que acaba tendo muita confusão. Porque a gente tem um monte de informação e a gente fica pensando que a gente pode fazer tudo e a gente não tem um caminho. E no caso, a igreja, ela tem que ter o papel como se fosse um espelho, um caminho pelo qual a gente tem que trilhar, mesmo que o mundo coloque vários outros obstáculos e tudo.
A igreja Hoje, tem que ser aquele caminho certinho. Não, é por aqui que eu vou. Pode falar. e você comentou uma coisa que puxou um gatilho de uma crença que eu tenho para minha vida. Você comentou que a igreja não se posiciona muito bem. E é verdade. Mas o grande plot twist é que a igreja sou eu. Então, eu me posiciono, eu uso as minhas redes de influência para me posicionar. Nossa, mas a igreja não faz esse projeto. Beleza, pega o projeto e faz você. Se você não fizer, a outra pessoa não vai fazer e você não tem direito de cobrar. A igreja que mudar naquilo, legal, vai lá e muda. Pega amizade com o pastor, com o líder da sua igreja, monta o projeto, esquematiza bonitinho, baseia na Bíblia, apresenta para ele. Não deu certo a primeira vez, apresenta a segunda, pergunta o porquê, melhora e faz dar certo. Você é o responsável pela igreja. Não importa se você tem 13 anos ou 60. Você é o responsável pelos resultados da igreja. Então pega para você e faz, melhora a igreja. A igreja é a gente. E a gente pode fazer melhor, se a gente se unir. Cara, Samara deu show de bola, tapão na cara de todo mundo. Não foi para a Giovana, foi para todos, né? Assim, ela só que a Giovana falou ali. E coisa, Samara, que eu tô vendo nas redes sociais, que eu comento de vez em quando aí com Lúcia, que a gente segue algumas páginas aí, que algumas pessoas, assim, até cantores famosos, até alguns pastores, amigos de ministérios nossos aí, ficam culpando a igreja por não fazer tal coisa, por não ter amor. Eu fico pensando, cara, o que é a igreja para eles? É muito fácil a gente tratar a igreja como um sistema político. Os caras lá de Brasília não fazem isso, e eu sou do povão, sabe? Eles são o alto escalão, os pastores, o alto escalão, os administradores. Não, cara. A igreja é cada pessoa, é cada membro, cada pessoa que frequenta a igreja. Isso é igreja. Eu sou igreja, nós aqui, os 5 reunidos agora, somos uma igreja. Nós temos que criar projetos. Logo no começo aqui do podcast, a gente trouxe a Jennifer. Então, eu acho que vocês conhecem ali dos aventureiros e tudo mais. Ela tem um projeto que ela criou de assistência a moradores de rua. Ela com o namorado, o irmão e o pai dela. Ela não pede ajuda de ninguém, cara. Só os 4. Eles são a igreja. Eles não estão esperando o pastor que é responsável pelo setor da Zona Sul conseguir alimentos para ela. Não. E é isso, é a gente. A igreja somos nós. Então não tem que esperar. Porque se eu parar como um pastor, a igreja é quem? É o meu administrador? Só que o meu administrador, que é o meu chefe, ele tem um chefe acima dele, que tem outro chefe. A gente sempre vai estar jogando a bola. E é isso aí. Então, a gente tem que, sabe, entrar em tudo que é tema, para não haver mais conflitos de gerações. E uma coisa até que a Samara tinha colocado algumas falas atrás, quando a gente estiver unidos realmente na nossa fala, no nosso pensamento, unidos, igual a Audrey falou ali, nessa troca de informações entre gerações, de experiências mais antigas e descobrimento dos mais novos, a gente vai caminhar cada vez mais longe, sabe? E com esse caminhar mais longe, sabe o que acontece? A expansão do reino de Deus, a expansão do evangelho. Imagina só um monte de adolescente, você falando qual o caminho correto dentro de um namoro, qual o esquema da sexualidade, se sim ou se não. Eu não sou mais virgem, Deus me aceita? Sim, ele te aceita, mas o que eu tenho que fazer tal coisa em relação à droga? Imagina esse cara apaixonado realmente por Jesus, querendo viver o reino de Jesus, em cada instante, cada momento, quantos colegas dele ele não contaminaria para o reino de Deus? Quantas almas ele não roubaria do inferno? Já parou para pensar? E, cara, quando eu falei, lembra que eu falei daquele equilíbrio que era quase meio utópico? Mas eu acabei de perceber que esses dois aqui é exatamente o equilíbrio. Porque a gente tem a lição que o passo já foi, né, sobre a aliança, que é um tema, abre aspas, mais antigo, mas que é fundamental para o crescimento espiritual dos jovens. E logo em seguida um tema que é exatamente a dificuldade dos jovens. Então, lado a lado, a gente tem um pouco desses dois, que é um tema mais zeloso pelo nosso crescimento espiritual, que sem ele a gente não vai a lugar nenhum, e consecutivamente a gente já tem um tema que entra aí nas novas dores dos jovens,
Então, cara, não precisa também... É aquela coisa, uma revolução não começa grande. Uma revolução começa nos detalhes. Ela começa pequeno, ela é uma força motriz. Então, assim, eu espero sinceramente que isso aqui faça muita diferença. Eu tô bem esperançosa que isso assim, seja só o começo, não seja aquele episódio isolado onde a igreja deu a louca, não. Eu espero que isso seja assim, só o começo. E é que nem a Samara falou, nós somos a igreja. E é por nós que a igreja, através de nós, que a igreja começa a mudar. E eu acho que o sentimento é esse. A revolução nunca vai começar grande. A gente não é quebrar a igreja, não é tacar fogo nas coisas. É realmente dialogar e adaptar e aprender. Ô, Lúcio, me deixa falar, porque eu sei que você vai querer encerrar, que você já está cobrando. Gente, 1h55, o Lúcio já fica no nosso pé, mas a gente dá vontade de ficar trocando ideia aí e virar uma vigília. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23 diz: quando eu estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Uma palavra para definir esses versículos de Paulo: sabedoria. Estava querendo dizer, trazendo para o nosso contexto atual, eu sou um jovem, mas quando eu estou com os mais velhos, eu tenho sabedoria e eu entendo o zelo deles. E quando eu estou com mais jovens, como um líder, eu também tenho sabedoria para direcioná-los, para não ir muito distante, mas para termos um equilíbrio em tudo isso. E como a Audrey colocou ali, eu também espero que a gente, como igreja, não administração, líderes, mas nós, a gente possa cada vez mais abordar temas relevantes, que possam unir mais as gerações, e que a gente consiga parar de ter cego guiando outro cego nas redes sociais através de lives, através de bate-papos, que não tem nada a ver contextualizando algumas questões da igreja, apenas com filosofia e nada de Bíblia. Então, que a gente possa ser a igreja, eu, você, que está nos assistindo, que a gente possa ser, como a Samara falou, sabe? A igreja verdadeira. Bora, Lúcia. É isso aí, galera. Muito bom, viu? Gostei demais de vocês terem participado aqui. Gostei demais da nossa conversa. Foi muito boa para mim, cresci demais. E aí eu vou colocar o último texto bíblico. Talvez com isso a gente encerre aqui. Êxodo no capítulo 20. Lá nos 10 mandamentos, a Bíblia diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Parece que pra gente tá falando só de uma dica assim, ó, vai lá, seu pai, você tem que obedecer ele. Sabe o que significa isso? Significa que taxar de cringe, de vergonhoso, de ultrapassado, não é nosso caminho. Nós, como cristãos, temos que olhar para Jesus e honrar um ao outro, desde o mais velho para o mais novo, quanto do mais novo para o mais velho. Nós todos temos que andar juntos para fazer a vontade de Deus o tempo inteiro. Vamos parar de olhar para os detalhezinhos que não fazem diferença na doutrina e vamos olhar para a doutrina que é Cristo Jesus, porque ele veio para nos salvar e ele está prontinho, só de braços abertos esperando a gente chegar perto dele, tá bom? Amém. Deixa eu passar aqui a palavra rapidão para todo mundo, só para se despedir, tá bom? Samara, fala suas últimas palavras aí e despedida, depois Giovana e depois a Audrey, pode ir na sequência. Gente, eu acho que eu resumiria tudo em busquem o Espírito Santo. Buscando o Espírito Santo a gente é sábio, buscando o Espírito Santo a gente é unido, buscando o Espírito Santo a gente pega a revolução que é boa e tira o que é ruim. Busquem o Espírito Santo. Eu também finalizo dizendo que a gente precisa ser sábios na hora de mesclar as coisas, e é necessário mesclar. Tudo na vida precisa ser dosado, então a gente não pode nem ir para um lado nem para o outro. Que essa conversa possa ter ajudado a gente a pensar dessa forma para resolver essas questões na igreja. Boa. Bom, primeiramente agradecer, né, quem acompanhou a gente, ouviu a gente falando tanto aí até agora. E em resumo, eu colocaria sabedoria e respeito, porque sem esses dois ninguém vai a lugar nenhum. E nunca esquecer que nós somos a igreja e que quem está lá fora olha para a gente para ver o que é a igreja. Então nós temos que refletir sempre a imagem de Cristo e nunca nós mesmos. Vai lá, Dimas. Quer falar mais alguma coisa?
Cara, uma palavrinha aqui, calma, Uhum. sempre ter calma, porque para evitar esses conflitos de gerações aí, estou colocando no nosso contexto de igreja, e persistência, calma e persistência, nunca desistir, né? Só. Bora louvar o nome de Deus com nossas forças e continuar transbordando do evangelho. Overflow, galera. Esse é nosso chamado, é para isso que nós estamos aqui. Por isso, continue acompanhando a gente em todas as plataformas de podcast e também aqui dentro do YouTube. Se você estiver assistindo a gente, é muito bom a gente poder ter a sua companhia. Um grande abraço para você. Foi muito legal a gente conversar sobre esses temas, a gente poder bater esse papo e participa com a gente nos próximos também, tá bom? Valeu, meninas. Obrigado, Dimas. Deus abençoe cada um de vocês e bora pra vinheta de novo. Falou!